Na última aula nós aprendemos a trabalhar com links no HTML, então a gente fez aí o nosso menu, né? Com isso a gente aprendeu links aí que não tiram a gente da página, que levam para outro ponto da mesma página, do mesmo arquivo. A gente viu links aí que levam para outro arquivo do nosso mesmo site, né? Que no caso aqui foi o agendamentos.html, que a gente implementou aqui rapidinho, só um texto para ver ele funcionando, né? E viu também aí alguns links externos que levam a gente para outros sites. Feito isso, né, o nosso primeiro arquivo aqui, a nossa primeira página foi finalizada. A gente terminou fazendo o link do agendamentos, que abriria esse outro arquivo. Ainda está incompleto, né? A gente vai começar ele nessa aula, vai fazer a implementação dele nessa aula. E se a gente analisar, eles têm bastante coisas em comum. Então, ambos aí tem um banner, que é a imagem, tem o nosso menu, um HR, um H1, um P. Né? Então, eles são bem parecidos. O que a gente faz é modificar somente esse texto e esse texto. Inclusive, até o rodapé deles são iguais, né? Então, a gente pode manter isso. Bom, para criar essa outra página aqui, a gente pode fazer de diversas maneiras. A gente já tem aqui o nosso arquivo HTML criado, né? Quem ainda não fez isso, só em File, New File, e salvar com o nome de agendamentos lá na pasta do nosso projeto. Basicamente, aí a pasta do projeto vai ficar dessa maneira. Então, a gente vai ter o arquivo index, que é o que a gente acabou de fazer, ele mais completão, e tem um arquivo de agendamentos.html, que é o que a gente vai fazer agora. Bom, para a gente implementar, né, então, esse visual aqui, ou essa primeira parte aqui que é o nosso foco até então, tem várias maneiras de a gente fazer isso. A primeira é vir aqui e codificar tudo de novo, tá? Em tudo que a gente já implementou aqui na página index, né? Se a gente for analisar até aqui, ó, até esse nosso primeiro P aqui, é tudo da mesma maneira. Tá? Então a gente poderia pegar esse primeiro P e copiar todo o texto até lá em cima. Tá? Então, o doctype, HTML, head, body, a imagem, o menu, o título e o primeiro P. A gente poderia copiar isso aqui e colar no lugar disso tudo. Seria a nossa primeira parte. Tá? E para aproveitar também o rodapé, a gente poderia vir aqui no fim do arquivo, pegar do HR para baixo, pegar tudo, inclusive esse body e esse HTML, e colar em cima disso, tá? Que a gente já teria aquela parte que é cópia, né? Que é repetida da nossa primeira página. Bom, essa é a primeira maneira. A outra maneira seria a gente vir aqui e redigitar, fazer todo o código de novo. Isso é ótimo para quem está aprendendo, para reforçar aí e relembrar alguns comandos, tá? E uma outra maneira também, né, que a gente pode fazer isso, vou até fechar esse arquivo aqui que eu não vou utilizar ele, seria da seguinte forma. Eu vou apagar esse agendamento que não tinha nada. Tá? Então, como eu vou aproveitar uma boa parte desse arquivo HTML, eu vou fazer uma cópia dele. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele criou aqui para mim uma cópia desse primeiro arquivo. Então, todo o código que tinha aqui também tem aqui. Só que agora eu vou utilizar esse aqui para ser a minha pasta o meu arquivo, né, minha página de agendamentos. Beleza? Então eu vou abrir ele aqui com o Sublime, eu posso vir em File Open, ou simplesmente arrastar aqui para dentro do Sublime. Vocês vão ver, então agora eu tenho dois arquivos exatamente iguais. E o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de eu copiar desse arquivo para um arquivo novo, só o que eu preciso, eu criei um arquivo, uma réplica, né, uma cópia, então eu vou apagar o que eu não preciso. Então lembra que da primeira opção a gente manteve até esse P, né, porque eu queria ter até esse P. Então agora eu vou fazer o contrário, eu vou selecionar todo o meu arquivo do P para baixo, né? Então selecionei aqui tudo que eu não quero, que seria os outros P's que estão lá no meu body, né? Então tirei tudo aí, minha lista, minha tabela, minhas imagens, a parte do vídeo, então eu vou deletar, tá? E vou manter só essa parte aqui, que é aquela que eu falei para vocês, do P para cima, tudo, e lá do HR para baixo, que é o meu footer, certo? Vou salvar aqui e vou começar a fazer algumas modificações. Então, só para vocês verem, né, como é que tá ficando, vou abrir aqui esse é o meu site, né, a minha index.html, que tem todo o conteúdo, certo? Vou clicar aqui em agendamentos, parece que ele abriu a mesma página, mas não é. Ah lá.
é a página de agendamentos que a gente acabou de salvar e apagar o que a gente não vai precisar. Ele ainda está com o título antigo, está ainda com aquele parágrafo que eu não quero mais, e o meu rodapé. Então, na verdade, o que eu preciso fazer agora é mudar esse título para o título novo que eu quero, mudar esse texto para o texto novo que eu quero e, logo depois desse texto aqui, implementar o formulário. Tá? Então, como é que é, né? Como é que são os novos valores aí que eu quero? Até o menu continua exatamente igual, a gente só vai depois modificar aqui os links, tá? Para a gente ter uma navegação de uma página para outra. Aqui nesse primeiro título a gente vai colocar o texto de agendamentos. Então, lá na página de agendamentos, o título principal não é esse, é agendamentos. E esse primeiro parágrafo aqui, eu não vou ter ele. Eu vou ter esse aqui, ó, agende modo experimental grátis. Então é isso que a gente vai fazer, lá no Sublime, né? Então aqui eu coloquei um fonte diferente. Bom, vou deixar aqui, ó. Só deixar meus P's, isso. E entre os meus dois P's eu vou escrever o que eu quero que apareça lá, né? Agende uma aula experimental grátis. Se eu quiser dar alguma ênfase para alguma dessas palavras, né? Igual na outra página lá eu estava colocando essa palavra aqui de outra cor, negrito e tal, poderia fazer aqui a mesma coisa, né? Colocar aqui a palavra grátis, eu acho que ela não tem tanta relevância para a página, então pode ser simplesmente um B de bold, negrito. Não precisaria ser um strong, né, que demonstra que essa palavra tem uma força grande aí no contexto do meu site. Então, vamos atualizar. Então, aqui a gente tem agendamentos, agende modo experimental grátis, e logo depois desse P, a gente pode começar a implementar aí os elementos do nosso formulário. Tá? Então, é isso que a gente vai começar a fazer agora. Bom, os formulários são muito úteis, né, em qualquer página HTML, e o HTML5 ele trouxe muito recurso interessante para os formulários em relação à semântica e também à validação. Então, antigamente a gente, né, se tivesse um formulário aí, a gente precisaria implementar códigos utilizando outras linguagens para fazer algum tipo de validação. Né? O que seria uma validação? Por exemplo, aqui no nome, provavelmente é difícil a gente saber se realmente é um nome, mas o campo e-mail. O e-mail ele tem que ter o arroba, tem que ter aqui o e-mail, um ponto .com, um ponto alguma coisa. Então ele é algo validável, né? A senha, somente números. O número do celular, ele tem que ter essa máscara. Então a data, né? A data tem que ser dia, mês e ano. Então tem alguns valores que eles têm um formato específico. E antes, né, com a linguagem HTML da versão 4 anterior, essas validações, né, que são códigos que a gente implementa na página para que as pessoas não digitem ou pelo menos não enviem os dados do formulário com dados digitados incorretamente ou que não se referem, né, a e-mail, números, datas, telefones. Então a gente precisava de se despender de um bocado aí, uma quantidade bem grande de código para fazer essas validações. E agora no HTML5, com poucas palavras, né, ou códigos, aí a gente já consegue fazer essas validações. Bom, então quando a gente chegar aqui em cada um desses momentos, a gente vai ver como é que a gente faz essas validações. Então, para começar um formulário no HTML5, então lembrando, né, logo depois daquele P que eu adicionei, tá? Esse P eu abri um fonte aqui e fechei só lá no final, então todos os elementos do meu formulário já vão receber essa formatação. A princípio também a gente só vai fazer o formulário e não vai se preocupar com a formatação, né, deixar centralizado, ele todo bonitinho. Então a princípio a gente vai pensar, né, se preocupar em somente jogando os elementos aqui para dentro de um formulário. Então para eu iniciar aqui um formulário, eu utilizo a tag form. A tag form ela possui algumas propriedades aqui, tá? Então a gente pode sempre ter um name para indicar o nome do formulário. A gente pode ter também um method, porque o formulário, como, né, a gente já deu para perceber, ele recebe valores e no final eu vou enviar esses valores para algum lugar, tá? Provavelmente para um banco de dados ou algo nesse sentido. Então esses valores que a gente vai colocar aqui dentro de cada um desses campos, eles vão ser enviados para algum lugar. Aqui no método a gente pode indicar qual é o método de envio desses dados. Os métodos que existem são get, tá?
Basicamente o GET ele envia esses dados por meio da própria URL, então eles vão ser expostos aqui, né, ó, logo na frente aqui do nosso agendamentos, esses dados vão aparecer aqui, então esse é um tipo de envio, e o outro é por meio do método POST, tá? Então, diferentemente do GET, esses dados eles vão encapsulados, né, eles são ocultos aos usuários, então a URL permanece desse mesmo jeito, esses dados só vão para onde eles têm que ir, tá? Bom, como a gente ainda não vai trabalhar com esse envio de dados, a gente só vai fazer o front-end, né, só a parte visual do site, então isso não é interessante, não é importante para a gente agora. Lembrando que quando a gente não deixa nada aqui, o método padrão é o get. E beleza, a gente falou então que a gente vai mandar esses dados para algum lugar, mas para que lugar? Provavelmente vai ser para algum arquivo. Um arquivo utilizando uma linguagem aí de programação, né? Pode ser um próprio JavaScript, um Java, PHP, um Python, qualquer linguagem que permite a gente implementar para a web. Esse arquivo vai pegar esses dados, vai tratar eles e vai enviar para um banco de dados, para onde quer que seja, tá? E para a gente indicar, né, para onde os arquivos estão indo, a gente vai colocar aqui na frente um action, tá? E nesse action a gente colocaria aqui arquivo ponto, por exemplo, JS, né? Se fosse um arquivo JavaScript, então a gente botaria aqui o nome do arquivo, ponto, a extensão dele, JavaScript, e aí esse formulário com o seu referido nome, pelo método que a gente definiu aqui, estaria mandando todos os dados que a gente colocou aqui nos campos do nosso formulário para esse arquivo. E aí esse arquivo faria, né, a sua devida função. Como a gente ainda não vai trabalhar com isso, então a gente não precisa definir nada aqui por enquanto. Talvez aí botar um nome, né, ou algo desse tipo. Bom, então o que eu acabei de fazer aqui é criar um local para que a gente possa colocar aqueles elementos de entrada de dados, botões e etc. Então, todo o campo para entrada de dado, né, ou a maior parte dos campos para entrada de dado, é representado pelo elemento, né, pela tag input. O elemento input ele não tem uma tag para fechamento, então a gente pode sempre fechar ele aqui no final. E tem dois campos aqui que no caso são obrigatórios. O primeiro é o type, tá, que indica qual é o tipo de dado que eu vou entrar nesse input, nesse campo de texto. O tipo padrão, o mais comum, é o text, que aceita qualquer coisa ser digitada. Então, qualquer tecla que exista aí no teclado vai poder ser recebida pelo campo text. O name é um valor utilizado para que a gente possa entender, que a gente possa referenciar o valor que está sendo passado. Tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui. Então, quando a gente passa o nome da pessoa. Então, a pessoa pode digitar aqui um nome qualquer, João, ou Paulo, enfim, a gente pode colocar aqui qualquer nome. E o que vai acontecer com isso? Às vezes o nome de uma pessoa pode ser também o nome de uma rua, tá? Pode ser o nome de uma cidade, enfim, tá? Pode ser qualquer coisa. E se a gente pegar esse nome simplesmente e enviar ele para o banco de dados, ou enviar para o outro arquivo, no exemplo lá, aquele arquivo JS, esse campo vai chegar lá e a gente não vai saber se é o nome da pessoa, se é um texto qualquer, se é um endereço. Então é importante a gente identificar o que esse campo aqui representa, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero que seja digitado o nome da pessoa. Então, o melhor name para esse campo seria nome. Talvez até mesmo o nome completo. Alguma coisa que referencie o que está sendo passado para aquele arquivo. Então, todo o campo do tipo input, ele precisa ter primeiro aí o seu tipo, tá? E ele precisa ter também aí um nome. Então, esses são os dois campos mais básicos aí que o input deveria receber, tá bom? Olhando aqui para o nosso mockup, antes, né, do nosso campo aqui para receber um nome, o input, se a gente for olhar lá na nossa página, esse input ele já aparece, tá vendo? Uma caixa para digitação de texto qualquer. Por exemplo, mas por enquanto é só isso que aparece, né? Então a gente configurou aqui para que aparecesse também um elementozinho antes, né? Como se fosse um label, né? Como se fosse um rótulo desse campo, tá indicando o que é para que eu digite nesse campo,
tá? Então tem várias maneiras de fazer isso. Tem como a gente fazer por um label e também por um placeholder, a gente vai ver já já. Bom, primeiro, como é que eu coloco esse campozinho aqui? Poderia estar aqui na frente também, tá? Então, existem várias maneiras da gente fazer isso. Mera formatação. Bom, como o próprio nome diz, né, isso é um rótulo, é um label, tá? Então, um label, basicamente, a gente abre e fecha a tag label e coloca aqui o texto que a gente quer que seja apresentado, tá? Então, a tag label serve para a gente colocar um rótulo que se refere ao nosso input. Então, se a gente salvar aqui e lá olhar para ver como é que está ficando, é isso que acontece. Só que ele apareceu na frente, né? Por que ele apareceu na frente? A gente não pediu para pular de linha, nem nada desse tipo. Então a gente precisaria configurar isso aí para que um apareça em cima e o outro apareça embaixo. Bom, beleza. Então até agora, né, do jeito que está aqui, se eu quiser digitar no campo, nesse campo, eu preciso clicar até nele e digitar alguma coisa, certo? Então, até então, esse campo, esse label e esse input, eles não têm vínculo nenhum. Eu clico aqui em nome, não acontece nada, clico aqui, ele só me abre uma caixinha para digitação. E uma das principais funções do label é vincular esse rótulo ao input. Tá? Para a gente fazer isso, existe uma propriedade aqui dentro do label chamada form. E nesse form a gente vai colocar um nome, tá? Para que ele se referencie ou se comunique com esse input. Então, no caso aqui, o label, o meu form, vai ser nome, tá? O name do meu input pode ser nome completo, não tem problema, tá? E eu vou precisar agora, né, de utilizar um identificador único dentro do meu input, porque esse aqui, né, deixa eu colocar ele aqui, vai ficar um pouco melhor de entender. Esse ID aqui, ele precisa ter o mesmo nome, tá, do meu form, para que o label se comunique com o input, para que eles mantenham aí uma relação entre os dois, tá? Então, esse nome aqui serve para eu referenciar o valor que foi digitado, né, para dar um significado para esse texto que eu digitei. Nesse caso, eu estou dizendo que é o nome completo da pessoa. Aqui eu estou dizendo qual é o tipo do valor a ser entrado, textos diversos, né? Aqui eu estou identificando esse meu input. Então, o mesmo nome que eu utilizei aqui, eu devo utilizar no label, tá? Então, isso tudo aqui para que aconteça o seguinte. Então, agora, né, vamos atualizar. Então, quando alguém estiver digitando esse formulário, se por algum motivo ele clicar no label nome, o meu formulário já abre, né, o cursor ele começa, ele seta aqui dentro para que a pessoa possa começar a digitar o seu nome, tá? Então isso é bastante importante, né? Para o input eu acho que é até mais fácil clicar no input, mas vocês vão ver mais para frente que tem outros elementos que são bem pequenos, que às vezes é mais viável você clicar no nome do que no próprio input, tá? E também isso aqui se refere a questões de acessibilidade, tá? Então se um deficiente visual, alguma pessoa aí que tem algum tipo de problema em vir e clicar no input, se ele estiver usando um leitor de tela, né, com a tecla Tab, o Tab vai ler esse texto aqui e por eu estar nesse texto ele já vai habilitar a digitação do campo. Então o leitor de tela vai falar nome, né, só que o cursor vai estar piscando aqui dentro para que ele digite o seu nome. Tá? Então coisas bem talvez irrelevantes para a gente que enxerga, que, né, trabalha com HTML com o formulário da maneira normal, mas bem importante para pessoas que precisam aí de alguma de questões de acessibilidade. Bom, então até agora a gente colocou aí o label, colocou o nosso input, né? Lá no mockup a gente tem algumas configurações um pouco diferentes, né? Então o nome ele está em cima, logo embaixo vem o input. Para a gente fazer isso, basta a gente colocar um BR aqui no final. Então eu disse que vai vir o meu label, vai pular uma linha e vai vir o meu input, tá? Então essa é a primeira configuração aí que a gente precisaria fazer. Então beleza, agora ele aparece em cima, o meu input embaixo. O input, né, para um campo do tipo nome, acho que está um pouco pequeno. Então para isso a gente consegue, né, adicionar aqui uma propriedade chamada size. E aí que a gente coloca um número referente à quantidade, né, o tamanho dele. Esse número ele se refere à quantidade de caracteres, mais ou menos ali que ele vai receber.
Então, se a gente colocar aqui 50, ele vai criar um campo para caber aí mais ou menos 50 caracteres. Se bem que isso é bem subjetivo, porque uma letra I ela é bem menor do que uma letra M, por exemplo, né? Então, contar por tamanho de caracteres aí é uma medida não muito interessante, mas é o que o HTML fornece aqui pra gente. Então, só de eu colocar um size 50, então ele já aumentou um pouco aí pra gente. Aparentemente está pequeno, é bem fácil também acontecer eu ter nomes aí com mais de 50 caracteres, a gente poderia colocar aí um número maior, 80, 100, enfim. Aí cada um pode colocar uma quantidade de caracteres aí que acho que fica mais interessante. Então agora a gente tem aqui o campo nome, a gente tem um input, né, um pouco maior, né, daria para digitar o nome completo de alguém aí com mais tranquilidade. Outra coisa que tem lá no nosso mockup que a gente ainda não fez aqui é esse campo indicativo, tá? Então a gente pode ter um campo que represente o que a pessoa tem que digitar e esse campo indicativo aqui, ele representa como a pessoa tem que digitar. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que é um e-mail e aqui eu não vou falar de novo e-mail. Eu vou dar um exemplo de como ele deve digitar o e-mail, tá? Então, esse elemento, para que isso aconteça, né, no HTML5, a gente utiliza uma propriedade chamada placeholder. Placeholder ele serve meio que para isso, tá? Para que a gente coloque um texto indicativo, auxiliando aí como é que a pessoa deve digitar, o que ela tem que digitar. Por exemplo, digite seu nome completo, tá? Então, aqui eu posso deixar esse texto indicativo, tá? Então, quando a pessoa vier aqui no HTML, então vai aparecer, ó, digite seu nome completo, ela vai saber que não é para digitar só o primeiro nome, e aí ela vai digitar aqui, né, todo o seu nome, tá bom? Lembrando que aquele texto, né, ele aparece só quando não tem texto nenhum aqui, a partir do momento que você digitou o primeiro texto, o placeholder some e o seu texto é aqui, né, manda agora aqui no input, tá bom? Então, se a gente for analisar o nosso primeiro input aí, tá, né, mais parecido com o nosso elemento, a gente só não centralizou, primeiro a gente vai colocar todos os elementos, depois a gente mexe com esse formulário para deixar ele mais apresentável. Mas, basicamente, é isso, né, que a gente vai precisar fazer agora ao longo do nosso arquivo. Então, eu defini sempre aí, né, eu vou definir um label, a gente vai precisar colocar um input, e para esse input algumas propriedades. O ID para que ele se comunique com for, o type para identificar qual é o tipo de dado que ele pode receber, o name, né, para a gente referenciar esse dado recebido a um nome, como se fosse o nome de uma variável, né, na qual a gente está colocando esse valor, e a gente pode definir aí o tamanho, um placeholder, né, um campo indicativo, e tem várias outras coisas, né, várias outras propriedades que a gente pode adicionar aqui, e aí a gente vai começar a ver esses elementos aí para os outros itens de formulário em uma próxima aula.